Vamos ler na carta aos Efésios, capítulo de número 5 e o verso de número 15. Aos Efésios, capítulo 5 e o verso 15. Na versão NAA, Nova Almeida Atualizada, está escrito assim: portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, e vivam não como tolos, mas como sábios. Hoje, dando sequência na série Saúde Relacional, vamos estar com a sexta ministração. Eu quero falar sobre convivendo com as diferenças. Eu utilizei esse texto, foi o que me veio ao coração para principiar esta abordagem, porque eu vejo neste texto um princípio para todas as áreas da vida. Obviamente, também para os relacionamentos. De uma forma direta, o texto vem ordenando que precisamos cuidar com a maneira como vivemos. E o texto faz uma observação: não vivam como tolos. É interessante a forma como que a Bíblia nos instrui, na verdade. Tolo aqui traz a ideia de ingenuidade, de ignorância, falta de conhecimento, de ações sem pensar, né? Ações sem juízo, sem raciocínio. Então a Bíblia está dizendo: não vivam como tolos, mas como sábios. Então, meus irmãos, para que possamos conviver com as diferenças de formas saudáveis nos relacionamentos, precisamos viver com sabedoria. Mas o que nos faz diferentes? Bem, segundo o pastor Jamiel Lopes, autor do livro Psicologia Pastoral, ele fala que cada pessoa é uma combinação de fatores inatos e também fatores do meio onde ele vive, fruto das experiências vividas. Fatores inatos diz respeito àquilo que já trazemos quando nascemos. Um exemplo é o temperamento. Nesse aspecto, cada ser humano é distinto, ele é único ao nascer. Questão nesse aspecto da personalidade. E fatores do meio, entende-se como as experiências que se adquire, tudo aquilo que a pessoa absorve na sua existência, desde o nascimento até o seu momento atual da vida, são as experiências que ele vive, né? E a verdade é que o ser humano ele sofre influências diversas, e tudo isso vai determinar no seu comportamento, na sua maneira de ser. Entre os fatores que influenciam na maneira da pessoa ser, eu destaco o meio cultural, os costumes onde a pessoa cresce, onde a pessoa se desenvolve, desde o hábito alimentar, costumes de vida, estilo de vida. Então, o ambiente cultural vai influenciar a pessoa na sua maneira de ser. Posição social, fator socioeconômico, também vai contribuir para o comportamento da pessoa. Fatores psicológicos, de uma forma especial, tudo aquilo que marca a vida da pessoa, desde o nascimento até o seu momento atual, seja marcas positivas ou negativas, todo esse somatório de fatores psicológicos vão refletir no comportamento da pessoa. Aliás, antes mesmo da pessoa nascer, os conhecimentos dizem que a pessoa já começa a receber influência, já no ventre. No ventre ela já começa a ser marcada, a ser impactada, né, pelo aspecto social, né, pelo meio onde ela vive. Ali ela pode
ser acariciada e isso lhe fazer bem, como ser rejeitada ou qualquer coisa e não lhe fazer bem. Então, o fator psicológico, de uma forma especial, ele vai influenciar a pessoa no seu jeito de ser. Segundo os estudos, até mesmo fatores ambientais influenciam. O ambiente em que a pessoa vive, quem pega sol, quem pega menos sol, quem vive na zona rural, todos esses fatores, eles também contribuem. De forma que estas combinações, então essa combinação de fatores inatos com fatores aprendido, absorvido na sua história de vida, tudo isso faz com que cada pessoa se torne única. Hoje se fala em mais de 7 bilhões de pessoas no planeta, e cada um é único. Exatamente assim, cada um é único em todos os aspectos, seja o aspecto físico, o aspecto psicológico. Se considerarmos aqueles que nos antecederam, né, os bilhões que já foram, também não foram igual. Ninguém é repetido na Terra. Cada um é um ser único. Por isso que relacionar-se bem com as pessoas é desafiador, porque cada um é único, pelas razões que eu apresentei e outras que poderiam ser apresentadas. Isso faz com que seja um dos maiores desafios relacionar-se bem com o outro. Pensando no relacionamento conjugal, só para nós trazermos aqui um exemplo. Os autores do livro Casamento Blindado, eles falam em uma só carne e um conjunto de problemas. Parece um olhar negativo para o casamento. Mas se a gente for analisar essa afirmação, ela é real. Aqui nós temos a ideia de que cada um tem um histórico de vida diferente. A Bíblia diz, né, que deixará o homem seu pai e sua mãe, e unir-se à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Então, duas pessoas únicas, duas pessoas distintas, duas pessoas com uma história de vida diferente, com fatores inatos diferentes, eles se unem pelo matrimônio e passam a dividir a vida. Por isso o autor fala, uma só carne e um conjunto de problemas. Estas diferenças, elas não aparecem no convite de casamento, elas não vão na certidão de casamento. Ali vem o nome do pai, da mãe, mas a história de vida da pessoa, as vivências dela, não vai constar na certidão de casamento. E eles falam então que ninguém se casa sem trazer a sua bagagem para dentro do relacionamento. Óbvio, né? Óbvio. Tudo aquilo que ele absorveu, tudo aquilo que tornou ele ser esta pessoa que é, ele vai trazer para o relacionamento conjugal. E é a partir do casamento que se conhecem de verdade. É ali que as diferenças, não que elas não foram observadas, mas é a partir desse momento que elas se acentuam. Ali, realmente, elas serão vistas, serão observadas e serão apreciadas. Assim, meus irmãos, é em todos os relacionamentos. Basta você aproximar-se de uma pessoa, conviver-se com uma pessoa, que você vai percebendo o quanto são diferentes. Eu lembro-me de um irmão que conversava comigo uma vez que ele me convidou para ir na casa dele, não aqui, né, isso ainda lá na região de onde viemos, e nós conversando, e ele conhece os meus dois irmãos, e ele ria e dizia, vocês não parecem ser irmãos.
como vocês estão diferentes, não parece que eu estou na frente do irmão do Mano, né, que é o apelido do meu irmão, né? Vocês são muito diferentes. Então é assim, irmãos. E é claro que essas diferenças, então, elas vão refletir no relacionamento. Por isso, amados, para conviver com as diferenças de forma positiva, implica em vários fatores. Entre eles, eu quero destacar apenas 3. Primeiro fator para conviver com as diferenças de forma positiva é o reconhecimento. Ou seja, precisamos reconhecer que assim como eu sou único, o outro também é único. Reconhecer que somos diferentes, admitir isso, aceitar e entender que foi Deus quem nos fez diferente. Deus foi quem pensou, o Criador, a gente tem uma origem. Tudo bem que nós temos a questão do pecado, que fez com que essas diferenças tornassem um problema, que essas diferenças trouxessem todos os resultados negativos nos relacionamentos, resultados sociais, que é tão comum, tão conhecido a todos nós. Embora o pecado faça isso, Deus projetou-nos de uma forma distinta. Tá? Então a gente precisa reconhecer, eu sou assim, Deus me fez assim. Tá? O outro é assim, Deus o fez assim. Segundo fator a ser evitado, evitar a compulsão de querer mudar a pessoa sem que ela queira. A gente tem que cuidar para não cair nessa armadilha, que nos relacionamentos, às vezes, amizades são estragadas, né? São feridas, porque a pessoa se sente na liberdade de querer mudar o outro. Colega de trabalho, colega de aula, e às vezes dentro de casa, aquela compulsão, né? A pessoa constantemente posicionada como que se ela fosse o ourives e o outro fosse lá o vaso de barro. Ele está sempre ali posicionado, agarrado, aguerrido, né? Se eu não mudei hoje, amanhã eu prossigo. Não vai funcionar. Não vai dar certo. Estas coisas, elas não trazem bom resultado. Ainda, irmãos, que todos nós podemos melhorar, independente dos fatores que trazemos de berço, daquilo que absorvemos ao longo da nossa história de vida, é possível melhorar. Eu me autoavalio em alguns momentos, eu fico impressionado o quanto eu melhorei como pessoa, como amigo, a forma de olhar para os outros, a forma de contemplar, de perceber. É importante a gente buscar esse melhoramento, né? Para viver de forma saudável. Porque quando a gente se torna áspero nos relacionamentos, ao ponto de ferir, de machucar os outros, com uma atitude dessa, por exemplo, de ficar querendo mudar o outro, vai refletir na gente a dor, vai refletir na gente o desconforto. É natural que as pessoas vão perdendo a vontade de uma boa convivência, né, de uma vida mais próxima, de uma vida mais comum, né, da comunhão. Então, é importante que a gente não caia nessa armadilha de ficar querendo mudar o outro o tempo todo. Porque assim, quem garante que o outro pode mudar? E se ele não mudar daí? Vamos fazer o quê? Agora, mudar o outro eu entendo que pode não ser possível. É mais provável que não seja possível. Agora, eu posso mudar. O que o outro tem, o deve de fazer, vai depender dele. Agora, aquilo que eu posso fazer vai depender de mim. Então, para que o relacionamento seja saudável, não insista em querer mudar o outro. Mude você, se adeque, se adapte, seja estratégico, sabe? Vamos pensar no texto que lemos. Vede
a maneira como vocês vivam, não como tolos, mas como sábios. Então, a gente acredita em mudança, a gente acredita que o próprio Evangelho, a palavra de Deus, ela causa mudança, e muda mesmo, irmãos. O Evangelho, ele muda, ele vai nos moldando a cada dia, nos tornando melhor, nos relacionamentos também. Mas a gente precisa ter cuidado e entender que isso é um processo. É muito bom a gente aprender um pouco de como o outro funciona. Evitar também em querer que o outro seja exatamente como você, ou exatamente como você quer. Isso também é impossível e não vai funcionar para uma boa convivência, né? Evitar comparações. Não, mas eu sou assim, eu venci, eu consegui, mas cada um é um. Então, a gente tem que evitar estas comparações. E outra, irmãos, já pensou se todas as pessoas do teu convívio, dos teus relacionamentos, fossem exatamente igual a você? Eu tenho certeza que você não aguentaria muito tempo, você ia se chatear com isso. Não é verdade? Isso ia te cansar, mas que coisa mais monótona. Todo mundo igual a mim, né? Enfim. Então, as diferenças, elas também dinamizam as relações sociais. As diferenças são importantes, né? Então, para que aquela insistência de querer que a pessoa seja exatamente como ela, ou faça tudo exatamente como ela quer? Isso também não vai funcionar. Vamos pensar no casamento, né? Um cônjuge, se ele quer que as coisas aconteçam 100% do jeito que ele quer, qual vai ser o resultado? E se o outro pensa da mesma forma, qual vai ser o resultado? Os dois, não, tem que ser 100% do meu jeito. O outro, não, tem que ser 100% do meu jeito. Aí a Bíblia diz, andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Deus perguntou a Israel, isso funciona para as relações humanas também. Não vai funcionar, não vai dar certo. Agora, se um cede ao poder do outro, porque às vezes as pessoas não trazem um equilíbrio em uma das necessidades da vida, que é a necessidade de exercer poder. Ele age de forma exagerada, e ele só se satisfaz se tudo estiver sob o seu controle, sob o seu poder. O que vai acontecer? Alguém vai viver reprimido, alguém vai viver no prejuízo no relacionamento, pensando então no casamento. Se as coisas forem 100% do jeito do homem, a esposa ela vai deixar de ser ela. Vai ser bom para ela? Aí o cônjuge se satisfaz com isso? Eu não me sentiria bem se a minha esposa deixasse de ser ela, se ela vivesse subjugada 100% ao meu querer, não pudesse expressar suas vontades, seus sentimentos. Isso não funciona. Então, como fazer? Cada um cede um pouco. Aí entra a parceria, conforme Deus disse, né? Andarão dois juntos se não estiverem em acordo? Não. A resposta é não. O que precisa fazer? Precisa achar-se a área do acordo. E um dos conselhos que eu recebi nas primeiras semanas de casamento, eu guardei, coloquei em prática e tenho usado muito em ministrações como em aconselhamento de casais, às vezes casais em crise, enfim, tenho usado bastante. O meu pastor, ele nos fez uma visita e disse, e aí, como é que está a vida conjugal? Como é que está a vida a dois? Eu disse, está bom. Ele perguntou, Salomão estava certo quando disse, é melhor serem dois do que um? Ele disse, estava muito certo, foi uma grande verdade. Claro, vivendo ainda o primeiro amor, né? Começando ali, só alegria, né? Aí ele disse, olha, eu tenho um conselho para dar para vocês. Vai chegar um momento
que as vontades vão conflitar, que o querer de cada um vai aparecer junto e vocês precisam pensar no acordo. E ele disse assim: Valdoir, se você quiser que a vida conjugal de vocês seja 100% do teu jeito, você vai ferir a Elisete. Ela vai viver machucada. E se a Elisete quiser que a vida conjugal seja 100% do jeito dela, ela vai te ferir. Você vai viver machucado e essa relação não vai ser boa. Então eu tenho um conselho para vocês. Cada um cede um pouco. Tem uma questão ali. A Elisete cede 10%. Aí se você ficar no 100%, né? E você também cede 10%. Chegaram num acordo e nenhum ficou no prejuízo. Vocês ficaram iguais. Ambos cederam. Então, irmãos, viver a vida a dois ou em mais, viver em grupo é dividir espaço. Então não é possível a pessoa que não controla o seu ego, o seu egoísmo, o seu orgulho, não é possível ele viver bem em sociedade, viver bem em grupo. Ele vai cotovelar alguém, ele vai chutar alguém o tempo todo. Viver em grupo ou relacionar-se é dividir espaço. Então, a gente divide espaço no casamento, a gente divide espaço na relação em casa, com os filhos, divide espaço na igreja, enfim, em todos os meios onde nos relacionamos, a gente precisa dividir espaço. Com isso, não tem como a gente querer que as pessoas sejam exatamente como a gente é. Terceiro fator necessário para que vivamos saudavelmente, apesar das diferenças, é a disposição de enxergar as coisas boas no outro. Disposição? Sim. Eu falo disposição porque depende de nós. Todas as pessoas têm defeitos. Aí, eu estou incluso. Me chamou a atenção uma vez quando alguém falou, mas quando você não consegue, alguém falou assim, quando você não conseguir enxergar os teus defeitos, quando tu não conseguir perceber ele, pergunta para as pessoas que convivem com você. Elas saberão te dizer quais são os teus defeitos. Elas percebem. Se você não percebe, as pessoas percebem. Uma boa dica, né? E é real, irmãos. Mas ninguém me fala nada. Não vão falar. Talvez não foi necessário, não era para tanto, né? Não quiseram daqui. Enfim, mas não é que as pessoas não falam para nós, é que elas não percebem. Então, todos têm defeito, mas todos têm virtudes. Por mais desequilibrada que a pessoa venha a ser nos seus relacionamentos, é uma pessoa que tem virtudes. A questão é, qual é o nosso foco? O que eu quero ver no outro? Obviamente que se o meu foco é os defeitos do outro, eles vão estar sempre da vitrine para mim, nos relacionamentos. Agora, se o meu foco é enxergar, é ver as virtudes, o lado bom do outro, é claro que eles é que estarão na vitrine, eles que estarão na frente. Irmãos, naturalmente, o que fica acentuado sempre vai ser os defeitos das pessoas, né? Nos relacionamentos. E sobre isso, eu gostaria de trazer aqui o exemplo do apóstolo Pedro, né? Quando se fala em apóstolo Pedro, o que a gente lembra? Alguém saberia dizer?
Pedro Brigão, o homem que negou. Quem foi Pedro? Pedro foi o homem que negou a Jesus. Como foi o relacionamento de Pedro com Jesus? O que eu lembro é que ele foi o homem que negou. Funciona assim. Se acentua mais na nossa memória. Eu não sei por que sempre estará na vitrine, né? Aquilo de errado que uma pessoa comete. Mas, irmãos, pensando então no apóstolo Pedro, o homem que negou. Por acaso não foi ele um dos primeiros e um dos mais proeminentes discípulos de Jesus? Não foi ele o homem de maior destaque nos evangelhos? Talvez você já está pensando no apóstolo Paulo, o homem que mais se destacou no Novo Testamento. Não, nos evangelhos, o homem que mais se destacou foi o apóstolo Pedro. Não foi Pedro que, ao ser perguntado por Jesus, ele junto com os demais, Jesus perguntava: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? Aí começaram os discípulos: Senhor, uns dizem que tu é Elias, outros dizem que tu é João Batista, outro é um dos profetas. Tá, tudo bem. Mas e vocês? Qual é o conceito que vocês têm de mim? Aí Pedro toma a palavra e diz: Senhor, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Aí Jesus disse: Pedro, não foi carne e sangue quem te revelou, isso não é compreensão humana, mas o meu Pai que está no céu foi quem te revelou isso. Então Pedro recebeu uma revelação especial. Não foi a Pedro que Jesus disse: eu lhe darei as chaves do reino do céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado do céu. Sim, foi a Pedro. Não foi ele que fazia parte do círculo íntimo de Jesus? Sim. Lembra quando Jesus subiu no monte e se transfigurou? Ele levou para lá Pedro, Tiago e João e Pedro. No jardim do Getsêmani, quando Jesus deixou os demais e escolheu 3 para estar com ele lá naquele momento distinto da sua vida, ele chamou Tiago, João e a Pedro. Então ele fazia parte do círculo íntimo de Jesus. Não foi Pedro que caminhou sobre as águas. Quem fez isso dos demais? Sim, foi Pedro. Não foi Pedro que impulsivamente, quando estavam lá no jardim do Getsêmani, e chegou os soldados com Judas, para prender Jesus, e puxou a espada para defendê-lo? Sim, foi Pedro. Foi Pedro quem conduziu as coisas no cenáculo. Após a ascensão de Jesus, lá do Monte das Oliveiras, eles foram lá para Jerusalém, ficaram 10 dias. Ele presidiu reuniões, propôs aos demais que Judas fosse, o espaço que Judas deixou vazio, fosse preenchido por alguém. Ele tomou iniciativa, ele liderou. Foi Pedro o primeiro a pregar a nova mensagem do Evangelho no dia de Pentecostes. A primeira nova mensagem do Evangelho foi ele quem pregou. Multidão se converteram, quase 3.000 almas. Ele realizou muitos milagres. Sim, as pessoas, quando ele passava em alguns lugares, eles tinham aquela crença de que o milagre ia acontecer, e eles traziam as pessoas enfermas para que pelo menos a sombra de Pedro a cobrisse. Até ressurreição de mortos ele realizou. Ele foi um dos principais líderes da igreja de Jerusalém. Pedro rejeitou ser morto do modo como Jesus morreu. Ele foi martirizado e a intenção dos soldados era crucificá-lo. Mas Pedro pediu: gente, eu tenho um pedido a fazer. Eu não sou digno de morrer conforme o meu Senhor morreu. E a tradição diz que então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Não obstante tudo isso, Pedro ele é lembrado como aquele que negou.
Me chama a atenção quando Maria Madalena e outra Maria foram ao sepulcro e perceberam a porta do sepulcro aberta. Jesus havia ressuscitado. E Marcos registrou que os seres que estavam ali disseram: ele não está aqui, ele ressuscitou. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro. Ele faz uma observação: digam aos discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vocês para a Galileia, lá vocês verão como ele disse. Mas Pedro não era um dos discípulos? Sim, mas é o que negou. Aí a gente fica a perguntar: será que eles não diriam a Pedro? Será que eles não iam entender? Não, Pedro não merece. Ele negou, ele fez feio. Pedro não merece receber essa notícia da ressurreição de Jesus. Como que aqueles anjos sabiam do detalhe Pedro naqueles últimos dias? Porque foi eles que disseram: vão e digam aos discípulos e a Pedro. Não deixem Pedro de lado, gente. Eu fico pensando, como seria se não fosse feito esta observação? Irmãos, isso é perigoso. É perigoso quando a gente não consegue perceber as coisas boas e só acentua as coisas erradas. Primeiro porque Deus, Ele não gosta disso. Não é o ensino da sua palavra. E segundo porque a vida acontece em sociedade. Nós dependemos do outro. Capítulo 11 e o verso 1 e 8. Jefté foi expulso de casa. Foi expulso do convívio dos seus irmãos, porque ele tinha um detalhe na sua vida que o tornava diferente dos demais. Embora ele fosse filho do mesmo pai, ele não era filho da mesma mãe. E esse fator que diferenciava-o dos demais, ele foi tão agravante na compreensão dos seus manos, que eles o expulsaram de casa. Só que eles estavam abrindo. Alguém que mais tarde foi lembrado e procurado e resgatado por aquilo que ele significava, só que aquela bloqueou as virtudes de Jefté e eles não conseguiam perceber. Eles só perceberam na hora do aperto. Bem, vamos ler Juízes, capítulo 11, do verso 1 ao verso 8. Podemos colocar ali. Juízes, capítulo 1, do verso 8. Olha o que está escrito. O pai dele se chamava Gileade. Gileade também teve filhos de sua esposa. Estes filhos cresceram e expulsaram Jefté, dizendo: você não herdará nada na casa de nosso pai, porque você é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e foi morar na terra de Tobi. Ali alguns homens sem valor se ajuntaram a ele e o seguiram. Passado algum tempo, os filhos de Amon entraram em guerra contra Israel. Quando os filhos de Amon atacaram, os anciãos de Gileade foram buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: venha ser o nosso chefe. Ele tinha capacidade para liderar, para chefiar. Ele tinha capacidade para ser juiz. Sim, ele foi um dos juízes a partir disso. Ele entrou para a galeria dos juízes de Israel. Mas isso não aparecia lá? Claro que aparecia. Para conviver com as diferenças tem que haver a disposição de perceber as virtudes da outra pessoa. Venha ser o chefe, para que podemos lutar contra os filhos de Amon. Agora eles só viam uma pessoa para defender, para conduzir a guerra, e para que fossem somente Jefté era a pessoa que aparecia para defendê-los na guerra. Porém Jefté disse aos anciãos de Gileade:
vocês não são aqueles que me odiaram e que me expulsaram de casa? Não foi vocês que expulsaram-me da casa do meu pai? Por que vêm a mim agora quando estão em aperto? Mas eles conversaram, eles se humilharam, e Jefté o seguiu, foi um dos juízes de Israel. Deus o usou, Deus o instrumentalizou, e Israel foi liberto das mãos do inimigo por aquele diferente que no primeiro momento não era visto como alguém que servisse para alguma coisa, para fazer parte dos relacionamentos. Vamos estar em pé? Queridos, que Deus nos ajude, que o Espírito Santo a cada dia nos ensine, nos conduza na sua palavra, nas suas verdades, para que a gente pratique e seja protegido de atitudes, de dificuldades que carregamos de conviver com as diferenças. É claro, irmãos, não é possível manter o mesmo nível. A gente sabe que tem pessoas que conseguem se afinar mais com uma do que outras, ter relacionamentos mais profundos, mais íntimos com uns do que com os outros. Não é possível, penso eu, ter o mesmo nível, o mesmo grau de relacionamento com todos. Mas isso não significa que pessoas devem ser deletadas da nossa vida. Não significa que pessoas devem ser excluídas dos nossos relacionamentos. Eles não pensaram no dia de amanhã. O dia de amanhã os surpreendeu e eles precisaram daquele de quem eles não suportavam. Era o improvável, era o insuportável da casa. Era alguém importante, era alguém com condições de liderar, com condições de livrá-lo. Que Deus nos ajude a valorizarmos o outro com o seu jeito, com os seus defeitos. E quando errar, vamos lembrar do que Jesus disse: filhinhos, não pequeis. Sim, não é para pecar. Não é para pecar, e o Espírito Santo ele nos convence disso. Então João escrevendo diz: filhinhos, não pequeis. Se pecar, temos um advogado junto ao Pai. A Bíblia está dizendo que se pecar, se mostra exceção. Nós não vivemos uma vida entregue ao pecado, mas poderá acontecer deslizes. Diante disso tem solução, tem um advogado, dá para continuar fazendo parte do corpo, dá para ir para o céu. Pedro pecou, tão logo ele pecou, ele chorou amargamente. Um dos escritores dos evangelhos diz que ele enxergava Jesus lá dentro, e naquele momento Jesus olhou para ele, e ele caiu em si do que estava fazendo e chorou amargamente. Amargamente. Irmãos, nós, enquanto igreja cuidadora, enquanto igreja discipuladora, precisamos pensar também em cultivarmos ações que nos caracterizem como igreja restauradora. Pedro foi restaurado a cargo de confiança. Jesus disse: tu me amas após a ressurreição? E a resposta foi sim. Jesus: então apacenta as minhas ovelhas. Então conviver com as diferenças implica em ter um coração restaurador, em ter um olhar restaurador. Nós estamos reunidos, a casa está preparada, pode soprar o vento.